galera do canal Oi Oi Oi! 2022 começando, cabelo novo. Você chama cabelo, e o que você chama o quê? Né? Cortei o cabelo. E 2022 começando aí. E agora para janeiro, né, de 2022, o tema é sobre São Paulo, né? Vão surgir aí vários temas sobre São Paulo. E o primeiro deles que eu vou falar é sobre a fundação da cidade de São Paulo, né? Como São Paulo se desenvolveu. Afinal, o aniversário de São Paulo é no dia 25 de janeiro, né? Acho que São Paulo está fazendo ou 468 anos ou 469, alguma coisa por aí, né? Mas antes de falar sobre a cidade de São Paulo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, tá? Se inscreve no canal, deixa comentários, tá, gente? É importante deixar comentário nos vídeos do canal. Muitos vídeos do canal aqui ficam sem comentário. E é bom ter comentários, né? Porque assim o YouTube ele espalha o conteúdo do canal para mais outras pessoas, né? Para criar relevância e coisa e tal, né? E o canal também tem um perfil no Instagram, @canal-oioioi. Vai aparecer aqui. Pois é, gente. Agora sim, nós vamos falar sobre São Paulo, né? São Paulo, que faz aniversário aí dia 25 de janeiro, e como surgiu a cidade, né? Muito bom. São Paulo surgiu, né, a data de sua fundação, 25 de janeiro de 1554, tá? Um dos fundadores aí foi o padre José de Anchieta, né? São Paulo surgiu como sendo um colégio jesuíta, tá? Os padres jesuítas, eles vinham, né, de Portugal, vinham da Espanha, para tentar catequizar os índios, né? Eles catequizavam os índios. Os jesuítas, eles sabiam línguas indígenas, eles sabiam a língua indígena que era falada em São Paulo naquela época, né? Que naquela época da fundação de São Paulo era São Paulo de Piratininga. E porque, e São Paulo era parte da capitania de São Vicente, tá? E foi a primeira cidade mais pro interior, né? Porque as outras capitanias, elas tinham cidades mais no litoral, né? Por exemplo, Recife, na capitania de Pernambuco, né? E Recife que eu consigo me lembrar aqui, enfim. E São Paulo era uma cidade que ficava ao interior, né? Mas por que ao interior da capitania de São Vicente? Bom, os índios, naquela época, né, já da fundação da capitania da própria cidade de São Vicente, que a cidade de São Vicente é a cidade foi a primeira cidade que foi fundada no Brasil em 1532, tá? Nessa época aí, a costa, né, litorânea aí da capitania de São Vicente, São Paulo, sofria muitos ataques das tribos indígenas, né? E com razão, porque, os caras vêm, tomam a sua terra, faz uma capitania, faz o que quer. Os índios querem a terra deles de volta, né? Então, eles atacavam. Jesuítas, portugueses, todo mundo que vinha pelo litoral, eles atacavam. Então, esse pessoal aí, como uma forma de ficarem mais seguros, eles foram para São Paulo. Porque, Santos está aqui, a cidade de São Paulo está aqui, no alto da serra, né? No alto da serra, lá entre um planalto, o São Paulo está entre duas serras, da Mantiqueira
e a Serra do Mar. Tem Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira e tem a Serra do Mar, né? Tanto que você desce para quando você vai curtir sua praia no Guarujá, em Santos, você desce a serra. Então, o alto da serra, os jesuítas, os bandeirantes aí, né? Essa galera aí considerava mais seguro de se instalar. Porém, era mais seguro, mas São Paulo era pobre, né? São Paulo era pobre naquela época, era apenas uma vila. Então, o que acontecia nessa época aí de colônia e de capitania foi a vinda dos escravos da África, né? De vários países da África. Eu falo isso no vídeo sobre Zumbi, falo isso no vídeo sobre Maurício de Nassau, vou deixar os dois aqui na descrição e aqui no card, né? Vou deixar os vídeos aí para vocês assistirem. Então, os bandeirantes, eles não tinham grana para pagar por esses escravos. E o que eles faziam? Eles iam mais e mais para o interior, né? Escravizando índios, e ao mesmo tempo também que eles escravizavam índios, tentavam escravizar, dizimavam tribos, eles iam mais e mais para o interior para procurar ouro e diamante. E foi assim, né, que os bandeirantes, desbravando essas terras mais a interior, né, de São Paulo, fundaram cidades como Cuiabá, Mato Grosso, acredito eu, Cuiabá é Mato Grosso. Fundaram cidades no estado de Goiás, cidades em Minas Gerais, né? Foi tudo através dos bandeirantes, caçando índio e procurando ouro para ter algum tipo de riqueza, né? Mas, assim, São Paulo, ele foi alçado à capital da capitania de São Vicente em 1681, depois de uma visita do Mendes Sá, né, que o Mendes Sá, ele era o governador geral do Brasil naquela época, do Brasil colônia, tá? Aí o Marquês de um acordo, né, do Mendes Sá com o Marquês de Cascais, né, fez com que a capital da capitania de São Vicente fosse transferida de São Vicente para São Paulo. E uma curiosidade aí também, tá? Cidades como São Vicente, eu falei aqui, né, foi fundada em 1532, Santos é mais velha que São Paulo, Santo André, que nessa época do Brasil colônia era Santo André da Borda do Campo, foi fundada em 1553, por João Ramalho, tá? Então, Santo André é um ano mais velha que São Paulo, tá? Santo André, São Bernardo, acredito que eram a mesma cidade, foram fundadas em 1553, um ano antes da cidade de São Paulo. E em 1711, né, a Vila de São Paulo, né, ela foi alçada ao status de cidade, tá bom? Agora, período imperial de São Paulo, né? No período imperial, São Paulo teve aí a importância para a independência do Brasil, né? Afinal, foi nas margens lá do Riacho do Ipiranga que Dom Pedro I recebeu a carta de Leopoldina, falando assim, ó, vamos fazer essa independência aí, meu filho, faz acontecer. Aí ele recebeu, né, a carta de Leopoldina, falou assim, agora tô declarando aqui que o Brasil está independente de Portugal, né? Assim, porque Dom Pedro estava em São Paulo, né? Bom, Dom Pedro, ele tinha várias mulheres, né? Ao longo da vida dele aí, ele teve várias mulheres, mas ele teve uma em especial, Domitila. Domitila, né?
A Domitila era de São Paulo, né? Ela morava em São Paulo. Dom Pedro I nomeou ela Marquesa de Santos, deu uma casa para ela em São Paulo. O solar da Marquesa ainda existe, tá? É museu. Você pode visitar o solar da Marquesa, que fica atrás da Praça da Sé, na rua Roberto Simonsen. Acho que é. Na rua Roberto Simonsen, tá lá o solar da Marquesa, as cartinhas que eles trocavam, né? Demonão. Tarará, né? Então, acredito eu que Dom Pedro estava em São Paulo porque ele veio ver a Domitila e chegou uma carta para ele, né, do Rio, que essa época a família real estava no Rio de Janeiro, lá no palácio em São Cristóvão. Então essa carta chegou para Dom Pedro I, que estava em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga. Uns dizem que ele estava, né, fazendo número 2, e ele leu essa carta lá e tornou o Brasil independente de Portugal, né? O Brasil passou a ser um reino independente de Portugal. Pois bem, em 1827, São Paulo ganha a sua primeira faculdade de Direito, tá? A faculdade de Direito, ela estava atrelada ao convento, ao mosteiro, enfim, de São Francisco, tá? E existe até hoje lá está no mesmo lugar, tá? Que também fica nas proximidades da Praça da Sé, tá? A faculdade do Largo de São Francisco, que hoje em dia é da USP, mas nessa época não era. Era uma entidade separada, e a faculdade do Largo de São Francisco veio fazer parte da USP nos anos 30, nos 40, logo na ocasião de fundação da Universidade de São Paulo, né, que engloba vários cursos dentro dela, incluindo aí Direito e Medicina, né, que são cursos que estão fora lá do campus da USP no Butantã, e tem o campus da USP, que é a USP Leste, né? Várias personalidades aí estudaram na Universidade, né, do Largo de São Francisco, estudaram Direito, dentre eles os escritores Álvares de Azevedo, da fase romântica aí, do metade do século XIX, a primeira metade do século XIX. Álvares de Azevedo tem um famoso livro chamado Noites na Taverna. José de Alencar, também escritor, ele estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? Para quem não sabe, José de Alencar, que escreveu Iracema, escreveu o Guarani, escreveu outros romances aí do período romântico, né? Escreveu Senhora também, enfim, e outras personalidades que frequentaram a faculdade, né, do Largo de São Francisco foi Rui Barbosa, né, que trabalhou como jurista, Jânio Quadros, que chegou a ser prefeito, governador, presidente do Brasil, tá? Entre os anos 50 e 60, e foi prefeito de novo de São Paulo durante os anos 80. Escritoras como a Lígia Fagundes Telles, escritor, né, o Monteiro Lobato, o ator Marcos Caruso, né, o que fez o Leleco em Avenida Brasil, ele também estudou Direito na USP, né, no Largo de São Francisco USP, e o Luciano Huck também estudou Direito na Faculdade de Largo do São Francisco, tá? No período imperial também, São Paulo teve sua expansão econômica devido ao café, tá? A atividade do café agora é o bolacha, que dá o ar de os dois estão aqui, Bolacha e Luna. Mas continuando aí, né? São Paulo teve o seu desenvolvimento. Agora, Luna. Isso, vai lá.
São Paulo teve o seu desenvolvimento aí na época do Brasil Império, devido ao café, principalmente na segunda metade aí do século XIX, tá? São Paulo se desenvolveu por causa do café, mas também, não só por causa do café, né? Mão de obra escrava. Se você não tem que pagar salário para o seu funcionário, é fácil você ter um desenvolvimento econômico, você ficar rico, enfim. E com esse desenvolvimento do café em São Paulo, foram construídas estradas de ferro, tá? Ligando cidades do interior ao litoral, né? A Santos, para fazer o escoamento desse café, que aí de Santos o café ganhava o mundo aí, né? E esse desenvolvimento econômico se deu pela economia do café, mas também por causa da escravatura, né? Bom, e já na segunda metade do século XIX, houve a abolição da escravatura. Então aí o governo imperial aí do Brasil, né, já nas mãos de Dom Pedro II, foi firmando acordos para trazer imigrantes para o Brasil, né? Em São Paulo, um pouco antes, né, dessa segunda metade do século XIX aí, já em 1829, a primeira leva de imigrantes começou a chegar na cidade de São Paulo, os imigrantes alemães, tá? Esses imigrantes alemães, eles se estabeleceram no bairro de Colônia, ali nas proximidades de Parelheiros, tá? Parelheiros, Grajaú, na zona sul de São Paulo, e se espalharam também em bairros como Santo Amaro e Brooklyn, tá? Que tem forte colonização alemã. Pinheiros também, tá? Pinheiros, Brooklyn, Santo Amaro e até ali o bairro de Colônia, teve uma maciça presença alemã nesses bairros. Mas aí depois foram chegando, né, no fim do século XIX, chegou os imigrantes italianos, alguns foram para o interior de São Paulo, mas outros ficaram, tá, na cidade de São Paulo. E esses que ficaram na cidade de São Paulo, esses italianos que ficaram na cidade de São Paulo, se estabeleceram em bairros como Bexiga, se estabeleceram em bairros como a Moca e no Brás, tá? No Brás até hoje, né, é museu, mas antigamente ali onde tem o museu, a hospedaria dos imigrantes, era a hospedaria que eles vinham de trem, de Santos até São Paulo, ficavam nessa hospedaria até se arranjarem ou no interior de São Paulo, ou em outro estado, ou ficavam mesmo na cidade de São Paulo, né? E outros imigrantes foram chegando também em São Paulo. No início do século XX, foi chegando os imigrantes árabes, principalmente libaneses, e os sírios chegaram em São Paulo. Vieram também imigrantes japoneses em 1908. Imigrantes japoneses chegaram em São Paulo. Jamais nesse período que o Hitler toma o poder aqui na Europa, né? Imigrantes judeus começaram a chegar mais intensamente em São Paulo também. Aí esses imigrantes judeus, eles se estabeleceram no bairro do Bom Retiro primeiro, aí depois subiram para Higienópolis, né? E a última leva, né, de imigração, não foi imigração, foi migração, né? Migrantes nordestinos, começou na década de 40, foi até mais ou menos década de 70, chegaram em São Paulo para poder trabalhar. Minha família veio, parte dela, né? Meus avós, por parte de pai, vieram de Pernambuco para São Paulo em 1948.
1946, por aí, tá? E é isso, né? No início do século XX, São Paulo já contava com 1 milhão de habitantes, né? Em 1928, São Paulo já tinha 1 milhão de habitantes, né? E era isso, no início do século XX, né? Muitas famílias aí dos barões de café tinham as fazendas no interior de São Paulo, mas as famílias moravam na capital, né? Na cidade de São Paulo, porque também para ir para Santos, né, de sair de São Paulo e ir para Santos era mais fácil, né, mais prático. Então, porque também foi no início do século XX que ocorreu a construção da Estação da Luz. Então, muitos dos barões do café vinham morar na capital, né, em São Paulo, porque em Santos, antigamente, tinha a Bolsa do Café. Então, nessa Bolsa do Café, lá em Santos, que eram negociados os preços, né, das sacas de café, quanto à exportação para outros países, essas coisas assim, né? Essas mansões, né, desses barões do café, no início do século XX, muitas estavam instaladas no bairro de Campos Elíseos, onde o bairro de Campos Elíseos aos arredores da Estação da Luz. Hoje em dia, infelizmente, né, o bairro do Campos Elíseos é conhecido pela existência da Cracolândia, né, onde usuários de crack ficam lá morando na rua, na Cracolândia, mas também esses barões de café, eles escolheram eles escolheram a Avenida Paulista, né, para ter os seus casarões no início do século. Acredito eu, a Casa das Rosas, né, quem passa na Paulista, hoje a Casa das Rosas é um centro cultural, muito provavelmente foi a casa de algum barão do café, e tem uma outra casa que está sendo reformada aí, na Avenida Paulista, que é remanescente, né, do período aí dos barões do café, tá? São Paulo, em 1929, ganha o Arranha-Céu Martinelli, tá? Que ele foi inaugurado em 1929. Em 1922, no Teatro Municipal, acontece a primeira semana de arte moderna, né? No Teatro Municipal, e reúne escritores como Manuel Bandeira, Oswald Mário de Andrade, tá? Reúne o pessoal da pintura, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Então, eles fazem uma agitação cultural aí, né? Em 1922, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? E São Paulo da contemporaneidade. Uau! Contemporaneidade. São Paulo da contemporâneo, né? No quarto centenário de São Paulo, em 1954, é inaugurado o Parque do Ibirapuera, tá? Em ocasião do quarto centenário de São Paulo. E a São Paulo de agora, né? A São Paulo de agora, não sei quantos habitantes tem, mas tem bastante gente, tem muita gente lá hoje em dia, né? E é uma cidade que é essencialmente de negócios, né? Negócios, serviços. São Paulo, no início do século XX, foi uma cidade industrial, e de industrial passou a ser uma cidade de serviços, né? Serviços e negócios. E curiosidades, agora vamos falar de curiosidades sobre São Paulo, né? Eu vou falar sobre uma curiosidade do bairro de Santo Amaro. Santo Amaro, assim, ele nesse período aí de Brasil Colônia, Brasil Império,
ele foi de São Paulo, aí teve um tempo aí, não sei quando no Brasil Império, que Santo Amaro se separou de São Paulo, aí em 1935, Santo Amaro voltou a ser de São Paulo, tá? E Osasco era de São Paulo até 1962, tá? Era um bairro aí a noroeste de São Paulo, só que em 1962 decidiram fazer um plebiscito em Osasco, aí Osasco resolveu dizer adeus a São Paulo, assim, ó, agora quero ser só eu. O bairro mais antigo de São Paulo. Há quem ache, né, pelo fato de ser ali na Sé, o pátio do colégio, ser a fundação de São Paulo, ser um lugar mais antigo de São Paulo, mas não. O bairro mais antigo de São Paulo é o bairro de Pinheiros. Sim, o bairro de Pinheiros data de 1552, porque alguns índios, né, que estavam tentando, né, retomar ali a parte do pátio do colégio, tentando retomar, Luna, tentando retomar tentando retomar suas terras em São Paulo, eles não estavam não obtendo sucesso, né, tentando retomar suas terras, então eles decidiram ocupar as terras ali em Pinheiros, na região do Largo da Batata, tá? Então, Pinheiros é o bairro mais antigo da cidade de São Paulo. A padaria mais antiga de São Paulo, né? São Paulo, a gente que mora em São Paulo, nós paulistanos, amamos tomar café numa padaria, adoramos uma padaria. A padaria mais antiga da cidade é a padaria Santa Teresa, que existe até hoje, tá? A padaria Santa Teresa foi fundada em 1872 e está na mesma localização desde então, ali na Praça João Mendes, atrás da Catedral da Sé. Eu já fui lá quando meu noivo esteve em São Paulo, nós fomos lá para comer, recomendo, é excelente, comida ótima na padaria Santa Teresa. Eles têm, né, o segundo andar da padaria é um restaurante, recomendo, é ótima a padaria Santa Teresa, os pães da padaria Santa Teresa são ótimos, os bolos são uma delícia. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. E já que estamos falando de comida, vamos falar de pizza, né? A cidade de São Paulo é a segunda maior cidade do mundo que consome pizza. São Paulo, no consumo de pizza, só perde para Nova York. Curiosidades de transporte, né? A linha mais longa de São Paulo, né? Qual a linha mais longa da cidade de São Paulo? Aqui, duas linhas, né? Vou citar duas linhas. A linha 3310, que sai de Cidade Tiradentes e vai até o terminal Amaral Gurgel, percorre 102 quilômetros dentro de São Paulo, tá? 102 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, porém ela é uma linha noturna, ou seja, ela funciona só da meia-noite às 5. A linha 477P, tá? Ipiranga Rio Pequeno, ela é uma linha mais comercial, né? Ela é uma linha que do dia, começa as operações 5 da manhã, vai até meia-noite, né? Ela percorre 78,31 quilômetros dentro da cidade de São Paulo. Já a linha mais curta da cidade é a linha 372F, tá? Ela liga a Universidade São Judas ao metrô Bresser, percorre entre 1,4 e 1,7 quilômetros, né, entre ida e volta. E por que tem essa linha? Bom, o trajeto da Universidade São Judas até o metrô Bresser é considerado perigoso. Então, para os estudantes é muito bom, né, você ter uma linha
que te leve até o metrô Bresser, para você não ter, né, para você não sofrer assalto durante, né, a sua caminhada, indo para a universidade ou voltando da universidade indo para o metrô, né? A maior avenida de São Paulo. Bom, a maior avenida de São Paulo é a Avenida Sapopemba, tá? Ela começa em São Paulo, na Zona Leste, mais ou menos ali nas proximidades da Luiz Inácio de Anhaya Mello. Ela atravessa São Paulo, ela chega em Mauá como Avenida Sapopemba. Aí de Mauá até Ribeirão Pires, ela vira Estrada do Sapopemba. Tudo isso, né, reúne 45 quilômetros de avenida, né? O bairro mais distante de São Paulo. Bom, o bairro mais distante de São Paulo, né, fica na Zona Sul, fica no extremo sul de São Paulo. É o bairro do Marcilac, tá, gente? O bairro do Marcilac está distante até de Parelheiros, né? Que Parelheiros eu já citei aqui, da colônia alemã. Marcilac está a 60 quilômetros da Praça da Sé, tá? O bairro de Marcilac, no sul do bairro, ele faz divisa com as cidades litorâneas de São Vicente e Itanhaém. E é isso daí, galera. Esse foi o primeiro episódio aí sobre São Paulo, né? Agora, neste 2022 que está começando aí. E o próximo assunto sobre São Paulo que eu vou falar é sobre o bairro onde eu morava. Sim, vou falar sobre o bairro onde eu morava, na zona norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Foi lá que eu passei boa parte da minha vida, até eu vim morar aqui na Holanda. Então, a Vila Nova Cachoeirinha é o assunto do próximo vídeo, tá bom, pessoal? E vou falar aqui de novo para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho para notificações, deixar comentários, gente, deixa comentários nos meus vídeos, por favor, deixa comentário, tá? Nos vídeos. E o canal também tem, né, repetindo aqui, um perfil lá no Instagram, @canaloioioi. E é isso daí, pessoal. Um beijo, fui! Não existe amor em SP.